Decepticons, você sabia que apesar de todo o mal e desgraça que esses seres já fizeram no universo, o primeiro de todos eles, aquele que realmente pode clamar para si o título de ser o primeiro Decepticon, foi nada mais nada menos que um dos legendários 13 Primes originais? Sim, apesar do Megatron ser o mais icônico sem dúvida alguma, o Megatron é o maior e mais famoso e icônico Decepticon. Ele é muito longe, mas ele tá muito longe mesmo de ter sido o primeiro Decepticon. O primeiro Decepticon foi Megatronus Prime, aquele que ficaria conhecido pelas lendas e pela história como Fallen. A maioria de vocês, infelizmente, deve conhecer esse personagem por causa da sua adaptação no segundo filme da série de filmes do Michael Bay, que infelizmente aniquilou esse personagem, apesar do filme ser muito legal. Mas hoje, por conta de um pedido de vocês, meus amados inscritos, mais especificamente do meu querido companheiro aqui, do meu querido mano Vinicius The Kid, Vini The Kid? Acho que é Vini The Kid. Eu trago a vocês hoje um vídeo contando tudo o que vocês precisam saber sobre Fallen, o primeiro Prime a cair ao mal. E também o primeiro Decepticon, por consequência. Então, se você não quer se tornar um escravo pessoal dos Decepticons, já se inscreve aí embaixo, metralha o botão de like, assim além de me ajudar a continuar com o meu sonho aqui dentro do YouTube, você também vai receber vídeos nerd de qualidade toda semana. Mas sem muito mais delongas, bora lá conhecer então o primeiro Decepticon, Fallen. Há milênios de anos atrás, antes da humanidade sequer pensar em aprender a escrever ou até mesmo fazer alguma espécie de cidade, ou sequer existir talvez, surgiram do outro lado do universo os sucessores de um deus agora adormecido. Os sucessores e primeiros filhos de Primus, aqueles que ficariam conhecidos como os 13 Primes originais. Os seres que ajudaram Primus a derrotar o deus maligno da devastação, destruição e caos, Unicron. Os 13 Primes eram seres únicos e inigualáveis, cada um sendo incrível e poderoso de sua própria maneira, e tendo suas próprias peculiaridades, como por exemplo, Alchemist Prime, que era um Prime, como o seu próprio nome fala, que tinha o controle sobre as artes da alquimia. Ou, por exemplo, Micronius Prime, o menor de todos os Primes, e aquele que deu origem à subespécie, à subraça de Cybertronianos, conhecida como Minicon. Entre todos esses Primes, surgiu aquele que viemos abordar hoje com vocês, o ser que se destacou pela força e astúcia e pelo porte físico incomum mesmo entre os Primes, um dos maiores fisicamente entre todos os 13, Megatronus Prime. Aquele que um dia viria a ser o primeiro Decepticon, o primeiro a sucumbir ao mal, Fallen. Megatronus Prime era um Prime muito afastado dos outros 12. Normalmente fazendo as suas missões sozinho e sem auxílio dos seus irmãos. Megatronus era, como acho que eu até já citei, um dos mais, se não o mais forte fisicamente entre os 13 Primes originais, tendo um porte físico até mesmo para um Prime de um verdadeiro guerreiro cybertroniano. Sua carcaça de metal era parruda e muito única, se assemelhando um pouco até mesmo à do Grimlock, se eu puder dizer. Todos os Primes tinham uma função específica, como por exemplo, Vector Prime era responsável por ser o guardião e guia do próprio vetor do tempo. Já a Megatronus foi dada a função de coordenar e limitar a destruição no multiverso, fazendo assim que a destruição que o irmão de Primes, Unicron, causava se mantesse controlada e equilibrada com a criação de Primus. O trabalho de Megatronus era supervisionar para ver se Unicron não estava passando dos limites e destruindo mais do que devia, pois Primus necessita que o Unicron destrua as coisas, ou até mesmo universos inteiros, em alguns casos, para que ele, o deus da criação do universo de Transformers, possa criar novas coisas no lugar. O único problema foi que com os séculos fazendo seu trabalho, Megatronus
começou a se interessar muito pelo próprio conceito da destruição. Cada ano ele se fascinava mais e mais por ela, em como ela era um conceito tão mais interessante aos olhos de Fallen, a seus olhos, do que a própria criação de Primus. Com os anos, seu fascínio pela destruição se tornou tanto que ele começou a estudar as artes proibidas do caos e da distopia, o que o levou a entrar em contato direto com o maior inimigo da criação, o Unicron, que viu no Prime uma oportunidade de conquistar um aliado e um servo poderoso, e ao mesmo tempo tirar um de seu irmão Prime, um jeito de enfraquecer Primus, tanto belicamente, já que agora ele perdia um de seus Primes, e também mentalmente, pois agora um de seus filhos, diretos um de seus Primes, o traía. Unicron então pegou Fallen como seu servo e deu a ele o poder sobre uma parcela do caos e da destruição, transformando o corpo de Megatronus Prime em uma carcaça Transformer totalmente diferente e única, pois agora Fallen era uma fornalha viva, com chamas queimando a partir de seu corpo eternamente, parecendo um ser infernal composto de metal, fogo e fúria. O design do Megatronus, esse design original de fogo, pra mim faz ele ser um dos meus Transformers favoritos de todos em questão de design. Sem dúvida alguma, esse era um que até mesmo eu, já adulto, gostaria de ter como decoração aqui em casa. Agora, sobre o comando de Unicron, o agora conhecido como Fallen, o primeiro Decepticon, começou um plano para orquestrar a destruição de Primus, o que acabou falhando, resultando assim no banimento de Fallen para outra dimensão, por parte de Primus. Uma dimensão fora do espaço e do tempo, um lugar chamado Unispace. Agora, milênios depois, durante uma briga entre Megatron e Optimus Prime, um acidente no meio dessa batalha dos dois acabou por libertar Fallen do Unispace. E então, a partir daquele momento, começou a, pelas sombras, orquestrar o retorno de seu mestre Unicron, ao mesmo tempo em que ele manipulou a guerra Decepticon e Autobot até chegar no ponto aonde deu todo aquele problema. Chegar no nível da guerra, virar tão brutal ao ponto de envenenar o próprio núcleo do planeta. Assim, já eliminando a maior ameaça a Unicron, Primus, que agora, graças à grande guerra Autobot e Decepticon, jazia envenenado e adormecido. Então, com a eliminação de Primus, Fallen estava livre para realmente começar a trazer seu poderoso mestre Unicron de volta. E essa história é contada muito bem na série de HQs The War Within: The Dark Ages, uma série de HQs razoavelmente boas que eu recomendaria todos vocês a lerem. Ela rolou lá de 2003 até 2004, o que faz essa série de HQs serem até mais velhas que eu. Bem, meus amigos, o Fallen deveria ser mais bem aproveitado e aparecer mais. Ele é um vilão muito bom, na minha opinião, dando esses aspectos de ameaça ancestral e quase imbatível. Mas me diz aí, qual versão vocês preferem do personagem? O Fallen aqui dos quadrinhos que eu mostrei pra vocês, ou aquele lá do filme do Michael Bay? Eu, sinceramente, acho que é uma lavada. O das HQs humilha o de Transformers 2. Ele é muito mais maneiro aqui, tanto de design, quanto de história, quanto de personalidade. Eu, sinceramente, tanto de design quanto de personagem em si, prefiro 1000 vezes o Fallen das HQs. O do filme, pra mim, é muito sem sal e muito mal utilizado, cara. Um vilão do tamanho do Fallen deveria ser vilão de 2 a 3 filmes fácil. Ele é um Prime, e além disso, ele é um Prime com a capacidade de utilizar o poder do caos e da destruição.
Ele é o único Transformer que eu me lembro de cabeça que tem a capacidade de usar fogo, tipo, o tempo todo, tá ligado? Sinceramente, já o coloca... Só isso já o coloca como quase invencível quando se compara com o Cybertroniano comum pra mim. Eu não vejo ninguém abaixo de, tipo, um Megatron ou um Optimus Prime da vida tendo a menor chance de sequer arranhar esse cara. Bem, mas eu espero que eu tenha te entretido e que, principalmente, você, meu mano, Vini The Kid, tenha curtido o vídeo. Afinal, foi você que pediu, né? E falando nisso, fiquem sabendo que eu posso falar sobre literalmente qualquer tema geek que você imaginar. Praticamente. Qualquer tema geek que seja viável trazer aqui pro canal. Basta pedir aí nos comentários que eu trago assim que for viável aqui pro canal, no caso. Eu trago sem demora pra vocês. Então eu espero que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.